O assunto de hoje, como é tireoide, vamos falar do eixo HPT, e que é o hipotálamo, pituitária, hipófise. Qual é a tireoglobulina transportadora dos hormônios tireoidianos? É o TBG. Tá? Assim como da progesterona é CBG, progesterona e cortisol, da testosterona e estradiol é o SHBG. Então, cada hormônio tem o seu transportador, o seu carrinho, o seu caminhãozinho para levar o hormônio do local de produção até entregá-lo ao receptor, né? É igual um caminhão de entrega, o caminhão dos correios, quando não funciona, né? Quando o caminhão do correio funciona, ele pega a carta, né, da origem e vai entregar lá para o remetente, para o destinatário. Pega do remetente e vai entregar para o destinatário. Então, os hormônios funcionam mais ou menos assim. No caso dos hormônios tireoidianos, quem faz esse transporte é a proteína ligadora TBG, tá? Vamos falar um pouquinho agora, como eu falei da homeostase, do equilíbrio que tem que ter entre a tireoide, adrenal e pâncreas. Mexeu em um, mexe com todos, né? Mexeu comigo, mexe com todos. Então, esse eixo HTP, ou melhor, ATP, adrenal, tireoide e pâncreas. Vamos falar agora. O que ocasiona, por exemplo, a relação de uma tireoide que não funciona direito com o pâncreas? O que tem a ver uma com outra? Como eu falei, tem que estar em equilíbrio. Se está com problema em um, vai dar problema no outro. Quem tem diabetes vai ter problema na tireoide. Quem tem fadiga adrenal vai ter problema na tireoide e no pâncreas. E é assim que funciona. Por quê? Porque quando a tireoide não funciona direito, o que acontece? Diminui a sensibilidade à insulina. Diminuindo a sensibilidade à insulina, vai ter uma hiperinsulinemia. Glicose alta no sangue quer dizer muita insulina, do eixo HPT, e que é o hipotálamo, pituitária, hipófise. Qual é a tireoglobulina transportadora dos hormônios tireoidianos? É o TBG. Tá? Assim como da progesterona é CBG, progesterona e cortisol, da testosterona e estradiol é o SHBG. Então, cada hormônio tem o seu transportador, o seu carrinho, o seu caminhãozinho para levar o hormônio do local de produção até entregá-lo ao receptor, né? É igual um caminhão de entrega, o caminhão dos correios, quando não funciona, né? Quando o caminhão do correio funciona, ele pega a carta, né, da origem e vai entregar lá para o remetente, para o destinatário. Pega do remetente e vai entregar para o destinatário. Então, os hormônios funcionam mais ou menos assim. No caso dos hormônios tireoidianos, quem faz esse transporte é a proteína ligadora TBG, tá? Vamos falar um pouquinho agora, como eu falei da homeostase, do equilíbrio que tem que ter entre a tireoide, adrenal e pâncreas. Mexeu em um, mexe com todos, né? Mexeu comigo, mexe com todos. Então, esse eixo HTP, ou melhor, ATP, adrenal, tireoide e pâncreas. Vamos falar agora. O que ocasiona, por exemplo, a relação de uma tireoide que não funciona direito com o pâncreas? O que tem a ver uma com outra? Como eu falei, tem que estar em equilíbrio. Se está com problema em um, vai dar problema no outro. Quem tem diabetes vai ter problema na tireoide. Quem tem fadiga adrenal vai ter problema na tireoide e no pâncreas. E é assim que funciona. Por quê? Porque quando a tireoide não funciona direito, o que acontece? Diminui a sensibilidade à insulina. Diminuindo a sensibilidade à insulina, vai ter uma hiperinsulinemia. Glicose alta no sangue quer dizer muita insulina. O pâncreas tem que fabricar muita insulina para jogar a glicose lá para dentro da célula. Vai aumentar o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, o que vai ocasionar? Aumento de radicais livres. Aumentando radicais livres, vai ter mais envelhecimento, vai ter mais inflamação. Aumento de produção do ácido lático também. Aumento da glicemia, como eu falei, né? Diminui a sensibilidade à insulina e aumenta a resistência à insulina. Então, fica resistente, não quer mais a insulina. Sem insulina, não tem como a glicose entrar
lá na célula. E isso daí foi pâncreas, tireoide. E pâncreas adrenal, ou melhor, tireoide adrenal. O que tem a ver a adrenal com a tireoide, por exemplo? Quando a adrenal não está funcionando direito, que a adrenal, vocês sabem que produz que hormônio? Cortisol, adrenalina, aldosterona. Mas, vamos falar do cortisol. Então, uma pessoa muito estressada, que já está com a adrenal lá na quinta marcha lá, produzindo muito cortisol, o que vai acontecer? A transformação do colesterol não vai fazer a pregnenolona. A pregnenolona é o carro-chefe lá, o precursor de todos os hormônios. A cascata do hormônio começa lá em cima, na pregnenolona, depois vai para a prasterona, que é a DEA, depois progesterona, que vai fabricar cortisol, inclusive, e do outro lado a testosterona, a testosterona, dihidrotestosterona, depois o estradiol, o estriol, que pode virar estrona. Então, essa é a cascata dos hormônios. E a pregnenolona, que até foi proibida aqui, né? É o carro-chefe, é lá o maestro, é o que comanda tudo, né? Começa desde lá. E com a adrenal ruim, essa transformação de colesterol não vai transformar em pregnenolona. Com isso vai acontecer o quê? Perda de memória, cognição, concentração, porque a pregnenolona está muito ligada à memória. Por isso que é bom suplementar com pregnenolona, se você quiser melhorar a memória. E quem toma estatina, né? Não poderia deixar de falar da estatina, porque quem toma estatina, o que vai acontecer? Diminui o cortisol. Diminuindo o cortisol, não vai haver produção de hormônios. E aí não vai ter a produção, por exemplo, da pregnenolona também. E com isso vai diminuir sua memória. Outra coisa que uma tireoide fadigada, uma tireoide cansada ocasiona problemas cardíacos, então diminuição da função cardíaca também. Outra coisa, quem tem intestino preso, diminui a motilidade intestinal, aqueles movimentos peristálticos são diminuídos por causa da tireoide, porque a tireoide, ela comanda todo o metabolismo do corpo e a temperatura basal também é controlada. Quem tem mãos, pés frios, por exemplo, pode ser hipotireoidismo, porque ela que controla a temperatura também. Mitocôndria, tanto o número como a produção de mitocôndrias são prejudicadas com uma tireoide também ruim. Uma tireoide que não está funcionando bem aumenta o colesterol, sabe por quê? Para ver se abaixa a mucina. A mucina é uma substância que deixa a artéria, né, meio que entupida, enrijecida, que inclusive sobe a pressão alta, né? Então, aumenta o colesterol, um dos motivos que aumenta. Aí o médico lá vai passar estatina, não vai procurar se ver se tem hipotireoidismo, por exemplo, curar o hipotireoidismo, e não precisa tomar remédio para baixar colesterol nenhum, mesmo porque colesterol não faz mal para ninguém, né? E a mucina aumenta a pressão alta. Então, um dos motivos da pressão alta é o hipotireoidismo. Aí o médico dá lá remédio para baixar a pressão. Dá remédio para baixar a estatina, dá remédio para baixar a pressão, sendo que o problema é o hipotireoidismo. Aí o que ele faz? Não trata. Ou se trata, dá o Puran, né? Os Puran da vida. Também aumenta triglicerídeo. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma dieta low carb, uma cetogênica, e não abaixa de jeito nenhum os triglicéridos. Pode ser também que esteja com hipotireoidismo. O que mais? Uma tireoide que está ruim, ela não vai fabricar o T3. E sem o T3, não tem detoxificação, então a pessoa fica toda intoxicada, oxidada. Também, o que acontece? Quando tem baixo T3, baixo T4, como eu já expliquei em outras lives, quem me acompanha sabe, tem aquela história do feedback negativo, né? Então, vai fazer com que o TSH aumente. Mas depois eu vou falar que nem sempre aumenta, tá? Depois eu vou explicar melhor esse negócio do TSH. Nem sempre aumenta. Mas um TSH alto, o que causa? Ele é tóxico. E causa também, além da resistência insulínica, também ocasiona infertilidade. Então, a conversão. Outro problema, que sem T3 não há conversão de beta-caroteno em retinol. Então, não vira vitamina A também.
E a pessoa fica com a pele amarelada, que muitos, pode ser icterícia, por causa da bilirrubina lá do fígado, ou pode ser hipotireoidismo. Ninguém pensa nisso, né? Ver a pessoa com pele amarelada já pensa problema de fígado, mas pode ser hipotireoidismo, porque não converte. Você come a cenoura lá e não converte em retinol. Beta-caroteno fica na pele. Doenças autoimunes, por exemplo, o Hashimoto. Hashimoto, eu sempre friso aqui, quem come glúten, dá hipermeabilidade intestinal, aí a molécula do glúten é parecida com a da tireoide, os anticorpos se confundem, em vez de atacar lá o glúten, ataca a tireoide da Hashimoto. Então, uma tireoide também tem a ver, uma tireoide que não funciona bem tem a ver com doenças autoimunes, com dores, quem tem muita dor também, com alteração renal, aumenta o fluxo menstrual, então a mulher que menstrua muito pensa, nossa, o que está acontecendo? Geralmente toma um anticoncepcional, sendo que pode ser um hipotireoidismo, porque diminui o SHBG. Lembra do SHBG? O SHBG transporta o quê? Testosterona e estradiol. Se diminui o SHBG, fica muito estradiol no nível sanguíneo. E aí aumenta o fluxo, porque muito estradiol representa o quê? Pouca progesterona, predominância estrogênica. Então, se está com predominância estrogênica, tem que regular a progesterona. Isso tudo, não tudo, né? Porque tudo está no meu curso. Então, também, quanto mais TSH, mais peróxido de hidrogênio. Quem falou outro dia aí que meus cabelos não são... se eu passo tinta, sempre me perguntam. Não, não passo nada, é natural. Eu não tenho quase cabelo branco, apesar da minha idade. Mas por quê? Eu produzo pouco peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Então, uma pessoa oxidada produz muito. E uma pessoa, por exemplo, com hipotireoidismo, porque o TSH também produz muito peróxido de hidrogênio. Além de tudo, um aumento do TSH, o TSH, para quem... porque aqui a aula de hoje eu já foi mais avançada, tá? Mas quem me acompanha sabe que eu dei desde o princípio, a tireoide, TSH é produzida pela hipófise, que vai estimular a tireoide a produzir o T3 e o T4. Então, o TSH também é regulado pelo feedback negativo. Se tem pouco T3, pouco T4, aumenta o TSH. Mas depois tem uma particularidade aí que eu vou explicar, que às vezes não aumenta. Então, muito TSH provoca, não é só o problema, estou com hipotireoidismo, meu TSH tá alto. Ele provoca, além da infertilidade, além da resistência insulínica, ele provoca a esteatose hepática. E, então, às vezes a pessoa, eu pergunto, tá com esteatose hepática, tomando muito suco? Está comendo muita fruta, porque quem dá esteatose hepática é carboidrato e frutose. Mas às vezes não, pode ser o hipotireoidismo. Ele aumenta a apolipoproteína B, que tem a ver com LDL oxidado. E também aumenta o colesterol total, aumenta o LDL. A ApoA, a ApoB, eu sempre peço nos meus exames, porque ela é um exame muito mais apurado que LDL. Né? O LDL não é o problema. Então, a gente tem que ver a relação de ApoB, ApoA. E quem tem TSH alto vai aumentar o ApoB, que tem a ver com o LDL oxidado. O ApoA tem a ver com o HDL. E na gestação, olha só, mulheres gestantes que têm hipotireoidismo, o que acontece? O filho vai ter problemas de comportamento quando tiver 5 anos. Por volta dos 5 anos, o filho vai começar a ter problemas de comportamento. Então, afeta também o filho, quem tem hipotireoidismo. Então, quem tem pouco T3, diminui a dopamina, que diminui a concentração. Pouca dopamina também tem a ver com baixa testosterona. Quem é o precursor da dopamina? É a tirosina. Por isso que quem tem hipotireoidismo, eu sempre prescrevo tirosina, porque a tirosina tem a ver com T3 e T4. Triiodo, tironina. 3 iodos para uma tirosina. E o T4 são 4 iodos para uma tirosina. Então, precisa, né, na produção aí do T3, T4, e também tem a ver com a dopamina. Então, pouco T3, tireoide ruim, falta de concentração. E aí,
para fabricar os hormônios T3, T4, qual que é? Na realidade, só existe um hormônio da tireoide, que é o T3. O T4 não é um hormônio, é um pró-hormônio. E existe o T1 e o T2 também, que não é muito estudado, mas existe. Então, o ativo mesmo é o T3, não é o T4. O que a tireoide faz para converter o T4 em T3? Porque a produção do T4 é 80% maior que a do T3. Mas o que a gente usa é o T3. O T4 tem que virar T3. E através das enzimas conversoras, que são as deiodinases. Tem a deiodinase 1, tem a deiodinase 2 e a 3. Então, o que elas fazem? Por exemplo, a deiodinase 1, ela está aonde? No fígado, no rim, na hipófise, no ovário. Então, não é na tireoide que ele converte T4 em T3. São nesses locais. Então, a D1, a deiodinase 1, vai converter T4 em T3, T3 em T2. E T4 também pode virar T3 reverso, que é o que a gente não quer. Quando vira T3 reverso, é aquele hormônio da hibernação do urso, que é quando o metabolismo cai ao extremo. Então, T3 reverso é um T3 ao contrário, é como se ele estivesse no espelho. Ele não virou um T3 certo, ele virou um T3 ao contrário, reverso, que esse a gente não quer. E na placenta e no cérebro funciona a deionidase 3, que é essa enzima conversora. Tem a 1, a 2 e a 3. A 3 é lá no cérebro e na placenta, que o T4 pode virar o T3 reverso e o T3 vira T2. E a deionidase 2, o que faz? Ela já é uma produção local. Então, aí vocês vão entender porque às vezes o TSH não sobe. A T4 vira T3 localmente, tá? E o T3 pode virar T2 e o T3 reverso T2. O que acontece numa inflamação? O T3 cai. Mas, às vezes, o TSH não sobe. Geralmente, quando cai, o TSH sobe, não é? Para produzir mais T3, T4. Mas, dentro da hipófise, olha lá, a D3, que eu falei, deionidase 3, ela age no cérebro. Lá tem, entendeu? Então, o TSH não sobe porque dentro da hipófise, a deiodinase 2 está estimulada, produzindo localmente muito T3. A D3, a deiodinase 3, ela funciona no cérebro e na placenta. Então, lá dentro do cérebro tem T3. Então, o TSH não sobe, porque lá tá bom. Então, TSH é um hormônio cerebral. É da hipófise, não é da tireoide. Ele estimula a tireoide a produzir T3, T4. Só que na periferia, a D1, o que eu falei onde tinha D1? No ovário, no fígado, nos rins, ela está inibida. Então, falta T3 na periferia, nos órgãos, mas no cérebro não. E o único órgão, né, o único local que usa T4 é o cérebro. O resto usa o T3. Deu para entender? Se não entendeu, adquira um curso, que lá tem um módulo, né? Tem uma aula só de tireoide. Tá? Dentro do módulo de hormônios, tem 11 aulas só de hormônio. Eu fiz questão de fazer uma aula para cada hormônio. Então, lá está tudo bem explicadinho. Aqui estamos dando uma visão geral, né? Então, é isso. Que exames, né, deveriam pedir, que não pedem? Pedem o TSH e o T4. Isso pede. Mas pedem T3 livre? T4 livre? Tem que ser o livre. O total não adianta. O total é o total. Eu quero saber qual que está agindo lá, né? Qual que está agindo. Pedem T3 reverso? Pede anti-TPO? O que é anti-TPO? Quando tem muito anticorpos atacando a tireoide. Porque o TPO e a tireoglobulina são os transportadores lá. Eles armazenam os hormônios tireoidianos. Se tiver muito anticorpo lá, sua tireoide não vai funcionar direito. Então, esse exame anti-TPO nunca pedem, mas ele que detecta se tem, por exemplo, Hashimoto.
E por que aumenta o anti-TPO? Eu sempre falo do glúten, né? Quem me acompanha, eu sempre falo do glúten. Por quê? Porque o glúten dá aquela permeabilidade intestinal e aí os anticorpos atacam a molécula do glúten junto com a da tireoide, que o DNA é muito parecido, a cadeia de DNA é muito parecida. Mas não é só o glúten. Por exemplo, os metais. Sempre falo dos metais aqui. Tem que tirar metal do corpo. Infecções crônicas, estresse e medicamentos. Tudo isso pode dar Hashimoto. Então, o remédio que você está tomando, por isso que aqui, meu Facebook, né? Quem não conhece o grupo do Facebook é Menos Remédio, Mais Saúde. Justamente o intuito é tirar as medicações, né? Então, esse é o anti-TPO que não pedem. E esses são os motivos por que ele sobe. Então, se você está com anti-TPO aí acima de 30, 40, já é um indicativo que está pegando no Hashimoto. Tem gente que eu pego aí com 300, 500 mil de anti-TPO. E por que muitas vezes o T4 não vira T3? Por quê? O que impede essa conversão de T4 e T3? Remédio, né? Remédio anticoncepcional. Propanolol, por exemplo. Vamos ao raciocínio, acho que o pessoal que estava no Instagram, na hora que caía, eu estava tentando entrar num raciocínio assim. Por exemplo, quem tem hipotireoidismo secreta muita mucina, que é o motivo da pressão alta. Então, aí o médico receita o propanolol para baixar a pressão. Só que quem está ocasionando a pressão alta é o hipotireoidismo. E quem impede a conversão de T4 em T3, quem é? É o próprio propanolol. Quer dizer, você vai ficar ainda com mais, vira uma bola de neve, porque a pressão alta veio por causa uma das causas, né? Não é a única causa. Veio através do propanolol, do hipotireoidismo, e aí o médico dá o próprio remédio para baixar a pressão, que vai ocasionar mais hipotireoidismo, porque diminui a conversão de T4 em T3. Olha só, né? Como que o remédio é bom. Corticoides também, amiodarona, anafranil, né? Aquele outro medicamento, e os anticoncepcionais também, que impedem a conversão também de T4 em T3. Porque também inflama o fígado, né? E aonde se dá a conversão de T4 em T3? No fígado. Então, se não é para dar nada disso, e nem o Puram, porque é outro remédio sintético, vamos dar o quê? Nós vamos dar o quê? O que a tireoide precisa para funcionar? Lugol, né? O iodo. Então, o Lugol, 5%, o que é? 50 miligramas de iodo inorgânico com iodeto de potássio, 100 miligramas. Já expliquei em outros vídeos, outras lives, que o mínimo 3% diz que vai para a tireoide. Então, tem muito profissional que acha uma dose excessiva de Lugol, mas 3% que vai para a tireoide. Tem órgãos que usam, por exemplo, a mama usa os dois. O estômago, o esôfago, usa iodo. A pele usa iodeto. Glândula salivar. Cada órgão usa um. Então não é muito essa dosagem. Eu não acho muito. Porque o corpo que absorve muito mais do que a tireoide. O iodo e o iodeto. Todos os órgãos usam. O que mais precisa para uma tireoide funcionar direito? Zinco. O zinco diminui o T3 reverso e aumenta o T3 livre. O cobre, a vitamina A vitamina B2, a vitamina B3, a tirosina, como eu falei, que é a precursora da dopamina, o ferro age nos receptores também do